Oi pessoal, sou a professora Giane e nesse vídeo nós vamos falar sobre flexão de adjetivo novamente, desta vez flexão de número e grau. E aí pessoal, seguinte, adjetivo você já sabe que é uma palavra que serve para caracterizar outra palavra ou substantivo, por isso exerce a função de adjunta adnominal, e é também por isso que é uma classe variável, uma classe que sofre flexão. Flexão de gênero, de número e de grau. Vamos falar agora da flexão de número. O que é uma flexão de número? Bom, palavras adjetivas elas podem estar no singular ou no plural. Então quando eu digo a professora pequena fala rápido, professora está no singular, pequena também está no singular. Como eu faço, Giane, para colocar o adjetivo no plural? Da mesma forma que o substantivo, a regra geral é o acréscimo do S. Então, professoras pequenas, coloca o S. Nossa, muito fácil, viu? E português, né? O outro exemplo que eu dei no outro vídeo também, língua portuguesa, obras portuguesas, também eu acrescento S. Ah, mas português já tem S. Exatamente. Quando já tem S, você acrescenta um E para facilitar a nossa fala, né? Então, portugueses, acrescenta o S. Se estiver no feminino, você apenas acrescenta o S. Portuguesa, portuguesas. Então, regrinha geral para pluralizar os adjetivos, mesma regra para pluralizar os substantivos, o acréscimo do S e, se necessário, a letrinha E. Só isso? Não, nunca é só isso. Já falei várias vezes. Tabelinha. Nessa tabela a gente tem principalmente os adjetivos compostos, que é onde a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, né? Pluralizo primeiro, segundo, e eu deixo aí pra vocês. Nossa, gente, só isso foi muito rápido, né? Então a gente vai pra nossa reflexão, e eu trouxe pra vocês uma reflexão maravilhosa aqui, um livro de Graciliano Ramos, chamado Vidas Secas. E com isso a gente já consegue aprender que esse escritor, ele era muito famoso. Será que é porque ele consegue fazer a concordância adequadamente? Veja, vidas, plural, secas, plural. Vida é um substantivo, seca é um adjetivo. Ambas as palavras estão na forma feminina e ambas estão na forma pluralizada. Como eu disse, com isso a gente consegue perceber que ele dominava as regras da gramática. Legal, né, Giane? Interessante, muito interessante. E aí? E aí que a gente pode ir um pouquinho além, né? A gente pode pensar que além desse domínio, né, além da pluralização, a gente pode pensar no significado, que é um pouco mais interessante, né? O que seca significa? Seca é um adjetivo. Se você for lá colocar no dicionário, seco é aquilo que falta água. Então, quando você não tem água, você tem algo que é seco, né? Eu estou seca, eu estou sem água, eu não estou aqui com uma cachoeira na minha cabeça. Então, seco é aquilo que falta água. E faz todo sentido você pensar nisso, porque esse livro vai contar a história de uma família de retirantes nordestinos. Enfim, Nordeste, né? Nordeste, uma região de seco. O sertão nordestino é uma região de intensa secura, porque de fato não chove. Então, quer dizer, uma região seca no sentido de falta de água. E essa família vai se retirar, né? São retirantes nordestinos, eles vão fugir da seca e vão tentar procurar outro lugar para morar. Então faz todo sentido, né? E daí, qual que é a novidade, Giane? A novidade é que esse é o sentido literal. O que é o sentido literal? Esse sentido mais estável, o sentido que a maioria das pessoas conhece, o sentido que está no dicionário, o sentido que quase sempre a palavra vai ter. E quando a palavra não tiver esse sentido, ela tem algum outro que está relacionado a ele. Então, seca aqui é literal, essas vidas são secas, essas vidas são sem água, elas morrem mesmo de falta de água. Elas morrem porque não chove ali. Então, são vidas secas porque não tem água. Porém, se você for ler esse livro, com certeza você já leu, se não leu, vai ler hoje à tarde, porque ele é bem curtinho. Se você não leu, você vai ler e você vai descobrir que o Fabiano, que é o protagonista, né, ele é o pai da família de retirantes desse livro, ele passa por vários problemas ao longo do livro. Um deles é que ele é preso, e ele é preso injustamente, não tem nenhum motivo para ele ser preso, mesmo assim ele vai. E por que ele é preso sem injustamente? Porque ele não consegue falar, ele não consegue se articular, ele não consegue chegar lá e falar, você não pode me prender sem um motivo, porque de fato não tinha um motivo. Então ele não consegue falar isso porque ele não tem a linguagem desenvolvida. Ele é uma pessoa que praticamente grunhe, uma pessoa que fala de um jeito que a gente não consegue entender. Inclusive ele e a família dele não conseguem conversar, não conseguem estabelecer uma comunicação. E essa é uma das grandes questões do livro, porque a gente tem, por exemplo, uma escolha estilística pelo discurso indireto livre. É aquele discurso em que não é a pessoa que fala, não tem uma pausa. Fabiano disse, olá Vitória, que era a esposa dele. Não, a gente tem sempre o narrador falando, então a fala do narrador se mistura com a do Fabiano. A gente percebe que a fala do narrador é aquilo que o Fabiano está pensando, mas não é pela boca do Fabiano, é pela voz do narrador. Por que isso? Porque o narrador não consegue falar, desculpa, o narrador não, o personagem não consegue falar, o Fabiano não consegue, ele não é desenvolvido linguisticamente, ele não teve essa educação formal de conseguir desenvolver essa linguagem. Giane, o que isso tem a ver com adjetivo, o que isso tem a ver com seca? Tem a ver que ao longo desse livro você vai percebendo que não é só a água que falta para o Fabiano e para sua família, falta infraestrutura, falta uma casa decente, falta educação formal, falta linguagem, muita coisa falta. Então a lacuna que existe na vida dessas pessoas não é uma lacuna hídrica simplesmente,
É uma lacuna também de outras questões. É uma lacuna, por exemplo, do olhar do governo. É um descaso. Por quê? Porque a gente sabe que esse problema da seca poderia sim ser minimizado por algumas atitudes que não acontecem, porque não interessa, né? O que tem? Essas pessoas estão lá, não estão me afetando. Então, assim, a gente vai investir nosso dinheiro em coisas que tragam lucro e não em vida de pessoas. Então, a lacuna, essa vida seca, ela não é seca só de água, ela é seca de linguagem, ela é seca de cuidado, ela é seca de um olhar de governo, ela é seca de muitas outras coisas. Então, seca aqui vem também no sentido figurado, no sentido da lacuna, no sentido da falta. Seco é aquilo que falta, não é só água que falta, falta muito mais. Então, aqui a gente percebe que muito mais interessante do que observar que o Graciliano Ramos conseguia fazer a concordância, não estou menosprezando, é claro que é interessante, só estou dizendo que a gente precisa ir além. Muito mais interessante do que saber fazer uma concordância correta, de colocar um S e falar, ah, tudo bem, então vidas tem S, secas tem que ter S, é você entender o que significa isso. Por que tá no plural? Se eu tô contando a história do Fabiano e da família dele, poderia ser só uma vida de Fabiano. Ah, é porque ele tem uma família, então são 4 vidas, não é uma só? Não, é porque é um povo todo. Porque são muitas pessoas, são muitas vidas que são assim, são vidas secas, são muitas vidas. E esse seca, ele tem uma dimensão muito profunda, figuradamente, que é muito além daquela que é literal. Para a gente aprender que quase sempre na vida a gente tem essa possibilidade dos adjetivos eles serem literais, mas também serem figurados. Um exemplo muito mais simples, quando você fala que seus pais são quadrados, você não está querendo dizer que eles são uma forma geométrica. Você está querendo dizer que eles são pessoas tradicionais, caretas, chatas. Então, quer dizer, você também usa no seu dia a dia essa linguagem figurada. E é isso que, não é só porque é isso que vai ser cobrado no vestibular, mas é que é isso que na vida vai ser cobrado. Você conseguir entender quando as pessoas falam o que de fato elas estão falando. Então você vai ficar pensando assim, ah, olha só, não pluralizou, falou vida seca. Ele podia falar vida seca, né? Vida seca. Podia falar assim. E a gente ia entender. Mas será que a gente entender essa dimensão que ele está dando, que é muito mais interessante, que guarda todo o significado do livro e toda a crítica social que ele está fazendo? Se você lembrar desse livro, ele foi escrito em 1930, mais ou menos, naquilo que a gente chama justamente de geração de 30, segunda geração modernista, que é a geração da crítica, a geração do problema social, a geração no momento conturbado em que a gente estava vivendo, em que as pessoas reivindicavam, poxa, né? Olha só, a gente está precisando de modificações aqui. É um momento de crítica social. E toda essa crítica do livro vai estar nesse título, muito para além da pluralização. Tá bom, pessoal? Então é isso. Antes da gente, aliás, antes não, após a gente observar as escolhas gramaticais, a gente precisa observar a motivação delas, o que está por trás ali, qual que é o significado ali, tá bom?